Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidá-los a abrir comigo suas Bíblias no Salmo de número 16, no qual nós encontramos as seguintes palavras registradas: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Certamente, a verdade mais gloriosa e grandiosa do Evangelho e talvez a mais negada através de nossas ações seja o fato de podermos nos alegrar, satisfazer e esperar plenamente em Cristo Jesus. Os 150 salmos são conhecidos como um conjunto de canções, o saltério do povo hebreu, mas também aquilo que nós encontramos registrados no livro dos Salmos se constitui no registro das experiências que nossos antepassados tiveram ao lado de Deus. O Salmo 16 é nitidamente um dos muitos escritos do Antigo Testamento que apontam para a pessoa de Cristo Jesus. Este salmo é atribuído a Davi, o belemita da tribo de Judá, filho de Jessé e caçula de 8 irmãos. O pastor, poeta, músico, rei, guerreiro, herói. Alguém tão humano como nós. Por isso, sua vida foi marcada por altos e baixos, por erros e acertos. Contudo, a Escritura Sagrada destaca as qualidades da sua relação com Deus, sendo que ele é descrito como o homem segundo o coração de Deus. O Salmo 16 é um dos registros da profundidade que caracterizava o relacionamento de Davi com Deus. Vivemos numa época de grande religiosidade e popularidade da Bíblia. Talvez nunca em qualquer outro período da história se difundiu tão grandemente a Bíblia, o Evangelho, a teologia, através de todos os meios de comunicação que nós dispomos. Contudo, há uma ênfase muito grande naquilo que eu posso fazer para ser feliz e obter a minha salvação, ao invés do que Deus fez e faz, e especialmente naquilo que Ele, em Cristo Jesus, transforma o pecador. Há um olhar muito fixo nas circunstâncias, em vez de reconhecer o governo soberano de Deus, que as controla e cumpre o seu plano em fidelidade à sua aliança conosco.
O que será que Davi pode nos ensinar neste salmo? Em primeiro lugar, ele nos ensina que devemos colocar nossa confiança exclusivamente em Deus, porque nossa segurança e esperança dependem totalmente dele. Davi deixa transparecer a necessidade de segurança, preservação e defesa, sem detalhar o motivo disso. Ele clama: guarda-me, ó Deus. Observamos nos Salmos Davi, em várias outras ocasiões, se expressar de forma semelhante, demonstrando em primeiro lugar a sua confiança em Deus e no seu poder, a sua consciência de suas limitações, perigos e necessidades, e sobretudo que Deus é o Senhor e o único capaz de conduzir sua vida e protegê-lo. Gostaria de lembrar pelo menos 4 dessas declarações e alguns pedidos que Davi faz na mesma direção desse registrado no Salmo 16. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 17, o versículo de número 8. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar dos passos. Salmo 40, versículo 4. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Salmo 141, 9. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É importante nós lembrarmos que a certeza da proteção divina que Davi tinha não é baseada apenas nas experiências que ele teve com Deus, mas também por tudo quanto ele aprendera através da lei dada por Deus ao seu povo no passado e daquilo também que Deus fizera àqueles que o antecederam na relação com Deus. Ele faz profundas afirmações acerca de Deus, mostrando que sua esperança, direção para a vida e proteção estavam em Deus. Tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O versículo 2 do Salmo 16 que estamos meditando, significando que o seu próprio bem-estar dependia inteiramente do Senhor. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Versículo 5. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Versículo 7. O Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. O versículo de número 8. Dessa forma, então, Davi, no Salmo, vai nos ensinar que devemos colocar a nossa confiança tanto para a nossa salvação quanto para a nossa caminhada neste mundo exclusivamente na pessoa de Deus, pois é dele que depende nossa segurança, nossa esperança, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida, tanto quando não há grandes dificuldades, como também como aquelas difíceis que estamos enfrentando nesses últimos dias, que envolve pandemia, que tira qualquer tipo de esperança quanto ao futuro,
que tira a segurança relativa à economia, que faz com que os governantes se desentendam e tornem a solução disso numa verdadeira disputa política, e ainda nos impede de participar do culto solene na companhia dos nossos irmãos na casa de Deus. Também nesses momentos, e especialmente nesses momentos, nós devemos colocar a nossa confiança exclusivamente em Deus, porque é Ele quem conduz a nossa vida. Mas em segundo lugar, também Davi vai nos ensinar no Salmo que Deus deve ser levado a sério. É interessante Davi fazer um contraste entre dois grupos: os santos, ou seja, os fiéis que mantêm um compromisso íntegro com Deus, e os idólatras. Os versículos 3 e 4 dizem assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Os idólatras são os que trocam o Deus verdadeiro por outros deuses. E o povo de Deus, a igreja, tem amor e alegria por pertencer ao grupo daqueles que foram salvos por Deus e com dedicação, amor e inteireza de coração adoram o seu nome. De forma geral, idolatria é entendida como uma adoração a um ídolo, e Davi afirma no Salmo que sofrem aqueles que adoram outros deuses ou trocam o verdadeiro Deus pelo Deus por outros deuses. Mas é interessante que o apóstolo Paulo chama a avareza de idolatria. E o próprio Senhor Jesus Cristo afirma no Sermão do Monte que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e às riquezas. É preciso que nós pensemos nessas coisas, porque elas nos ajudam a entender que idolatria é algo muito mais profundo e sério do que simplesmente nós nos curvarmos diante de uma estátua. Qualquer coisa que se torna mais importante do que Deus é idolatria. Qualquer coisa que se torna mais importante do que Deus na nossa vida é idolatria. Qualquer caminho no qual busquemos, ou qualquer orientação diferente da sua palavra que busquemos para orientar e conduzir a nossa vida, é idolatria. Dessa forma, então, irmãos, é de fato idolatria confiar nos governos humanos e nas suas alternativas para uma vida mais justa, honesta e correta, e não em Deus. Os homens, por melhores que sejam, são falhos e pecadores. A nossa vida não está nas mãos de qualquer governo brasileiro, seja o presidente, sejam os ministros de Estado, sejam os membros do Supremo Tribunal Federal, sejam os membros do Legislativo. Esses são homens que Deus permite que estejam administrando o nosso país. Contudo, a nossa vida e a vida deles está sob o total controle de Deus. É idolatria também confiar na instabilidade das riquezas para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade e para a nossa tranquilidade. E infelizmente nós temos visto tanta gente que se diz confiar em Jesus para a sua salvação, buscando ajuntar tesouros na terra, tornar-se rico, atingir independência econômica,
quando as Escrituras nos ensinam que do trabalho das nossas mãos é que nós viveremos. Diz o salmista: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O Novo Testamento chega a afirmar que se nós tivermos aquilo com que comermos e nos vestirmos, devemos estar satisfeitos. É idolatria confiar e buscar soluções para as dificuldades em orientações diferentes das Escrituras Sagradas. Como também é idolatria admirar exageradamente aqueles que se destacam na mídia, os que se demonstram excelentes na exposição das Sagradas Escrituras, na música ou qualquer outra coisa. Ou seja, qualquer coisa, qualquer pessoa que seja objeto do nosso amor, devoção, admiração, que tomem o lugar ou que tome o lugar de Deus, é idolatria. Nossa confiança, honra e adoração são devidos exclusivamente a Deus. Nada, absolutamente nada, pode nos tornar felizes, satisfeitos, salvos, confortados, sustentados, que não seja a pessoa de Deus. E em terceiro e último lugar, Davi vai nos ensinar no Salmo que Deus age de forma poderosa em todas as áreas da nossa vida. Davi encerra o Salmo descrevendo o que Deus fará, apontando para a gloriosa obra de Cristo. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Davi se alegra, pois, em razão da futura morte e ressurreição de Jesus. Deus não o deixará, e nem a nós outros na morte. Ele afirma que aqueles que por graça, e tão somente através da fé, recebem a Cristo, têm tudo quanto necessitam na vida, seja ela a atual, seja ela a futura. Ele faz 3 distinções para mostrar o que temos em Cristo e o que temos quando estamos distantes dele. Caminhos da vida ao invés da morte, plenitude de alegria ao invés de insatisfação amargurada, delícias perpetuamente ao invés de satisfação passageira e circunstancial. Dessa forma, irmãos, nós devemos concluir que Jesus ensinou pelo exemplo que, diante de problemas e tristezas, devemos recorrer a Deus. É Deus e o seu povo toda a nossa alegria. Ele é para nós muito mais do que necessitamos, e em suas mãos está nossa felicidade espiritual e eterna, além do suprimento de todas as nossas necessidades neste mundo, através das leis e das formas que ele estabeleceu. É preciso manter em mente o que temos em Deus, para não sermos tentados pelas posses e prazeres do mundo. Nele, temos uma porção adequada, suficiente, segura, eterna e que satisfaz plenamente
nossa vida. Não há nada melhor e maior do que Cristo na nossa vida. Davi, portanto, nos ensina 3 coisas. A primeira, que nós devemos colocar a nossa confiança inteira e exclusivamente em Deus, porque é dele que dependem a nossa segurança e a nossa esperança. Que nós devemos levar Deus a sério, com coração íntegro, coração integral. Nada além de Deus pode ser mais importante na nossa vida. Nada além dele. Nada pode ser a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso sustento, do nosso conforto. Apenas o Senhor Deus. E, sobretudo, reconhecer sempre com coração agradecido e alegre que o Senhor age de forma poderosa e completa em todas as áreas da nossa vida. Que Ele, em sua misericórdia e graça, nos abençoe. Amém.